Todas as encarnações são progressivas, todas elas retroativas aos caminhos que cada um já percorreu. Dentro da história de vida de cada um, cada ser traz em sua mente toda uma gama de conhecimento desenvolvido por afinidade, principalmente aqueles que têm o seu caminho definido dentro das atividades que faz. Aqueles que não encontraram ainda a definição do seu caminho são aqueles que estão procurando agora um rumo para poder caminhar. Estão todos envolvidos num propósito. Daqueles que estão definidos e já praticam seus conhecimentos dentro da obra pessoal a que dirige a sua existência. Os que não têm ainda uma definição estão procurando espelhos, exemplos, para poder ter uma referência que possa completar as suas necessidades de alma e satisfazer os seus propósitos íntimos dentro de uma visão ainda pequena de como é o universo. Ainda limitado à visão material do que cada um compreende como ser ou não ser bem assistido diante dos resultados obtidos e diante dos propósitos alcançados. Ainda a definição sobre o que é Deus é indefinido. Ainda as variações pequenas de conhecimento tornam-se impedimentos para poder firmar o seu compromisso pessoal no seu caminho de evolução. Todas as encarnações são programadas para serem progressivas. Em todos os parâmetros que possam ser alcançadas. Dentro do princípio, é necessário ter uma base. A base, ela se reinicia a cada vida reencarnada que cada um tem. Dentro da memória, quando o ser reencarna, ele já traz dentro desta personalidade os moldes do qual espontaneamente o mesmo o desenvolve nas esferas de onde vem. Como o ser busca aprimoramento, a cada aprimoramento uma correção íntima cada um procura fazer, dentro das quais objeta-se voltar ao plano físico, de onde estão as dificuldades que o impedem de alcançar as chaves das portas a serem abertas, das esferas ou das cidades, deste universo para os humanos invisível, para os espíritos, cidades planas que trabalham da forma com que o seu objeto a ser alcançado de conhecimento seja ali alcançado. Conforme o espírito
o ser, ele consegue resolver as pendências mínimas dentro do seu ponto de vista, mais e melhor ele alcança os patamares das outras dimensões ou das outras formas em que as cidades acima podem oferecer. Quando Jesus diz no Apocalipse que ele dá a cada um de acordo com as suas obras, é pelo mérito que cada um esforça-se para vencer em si mesmo, em que a ação do cérebro progride e expande na velocidade com que ele consegue, armazenando informações novas, somadas às bases que o mesmo o traz, processando tais informações, cria-se os parâmetros vibracionais. E quando se fala vibracionais, não se trata de meras sugestões. A energia, os homens não conseguem ver, mas conseguem sentir. Desde um padrão vibratório circunstancial, até mesmo uma energia que gera força motriz que faz com que os meios consigam se locomover de acordo com a intensidade com que essas energias são ali programadas. Dentro desse exercício, o espírito, ao reencarnar, com a base sólida que o mesmo tem, consegue, desde a sua infância, trazer com claridade o propósito de continuismo da sua programação primária dentro das esferas de onde o mesmo vem. Expandir o conhecimento é um campo infinito diante dos moldes que o espírito vai alcançando e vai alternando, inclusive, a sua própria forma dentro da concepção que a mente consegue ter, para que ele vá se adaptando ao que cada um, ao olhar para esse universo, consiga mensurar diante dos estágios que cada um se encontra. O campo primário será sempre a base, o ponto de partida para as encarnações progressivas que cada um, diante da base humildade, conseguirá projetar e com isso desenvolver novas habilidades em si mesmos para os campos expansivos que se apresentarão dentro das condições que a humanidade tem a oferecer. E muito a oferecer para aqueles que estão predispostos a alcançar. Mas é necessário que cada um se coloque com verdade dentro dos parâmetros éticos morais verdadeiros com que cada um se encontre. A sabedoria vai sendo formatada na medida em que aquele que, ampliando o seu conhecimento, consegue manter o molde da humildade, para que o mesmo não se torne um ser
opressor dentro do próprio círculo familiar, que ora consagrado a essa existência, se faz necessário a paciência para poder carregar-lhes as informações pelos exemplos nas atitudes tomadas dentro dos tratos respeitosos que há de ser trabalhado durante toda uma vida, não durante dias, semanas, meses ou anos, mas durante uma encarnação inteira, do qual a sabedoria se faz necessária para manter o contexto evolutivo, sempre sabendo que a encarnação é para o propósito maior das conquistas ao qual as portas do universo se abrem para cada um. É preciso e é essencial que haja um respeito entre esses seres que formam esse contexto familiar, pois existe uma correlação trazidas das vidas anteriores que causam os transtornos que ora causa-lhes os importunos momentos de dificuldade e sofrimento que cada um tem. A sabedoria, às vezes, pede para calar, para que aquele que sente a necessidade de explodir a sua arrogância o faça, a fim de que esvazie toda aquela energia de insatisfação acumulada, para que abra espaços para que a sabedoria do sábio consiga, com paciência, preencher esses espaços que ora são ali designados. Diante da abertura provocada por essa explosão, no qual a humildade gerada na longevidade do ser provocará um avanço no contexto de visualização e um aperfeiçoamento no relacionamento que esse grupo familiar envolvido possam adentrar a esse plano regenerativo do qual o planeta Terra começa a demonstrar. Nesse momento, se faz necessário o uso do conhecimento de toda essa trajetória e para que não haja dúvidas, você é o que a sua mente consegue entender e o que a sua personalidade consegue mostrar. Nem mais, nem menos. O processo regenerativo, dentro dos moldes desse momento que esse grupo aqui está, grupo este que fora selecionados dos grupos sociais da antiguidade, advindas do materialismo, da política, da ciência, das sociedades secretas, e que foram absorvendo os conhecimentos reveladores através do esforço do nosso irmão Rivail Hipólite,
do qual os fez utilizar-se da matemática para somar os seus instintos à sua personalidade e daí adiante, diante da comunicação dos espíritos e da missão que cada um desenvolve na vida presente, nos ambientes aonde residem, municípios, estados, países, planeta, aonde o foco principal da missão emanada do coração do Cristo para as esferas espirituais já regeneradas, para que os mesmos espíritos possam, através dos meios de comunicação existentes, utilizar-se desses aparelhos chamados médiuns, conseguiram fazer despertar em cada um sentimento, uma afinidade, para que os mesmos possam, juntando todas as experiências trazidas das sociedades do qual da antiguidade os mesmos frequentavam, em ambientes fechados, e que hoje, diante desse processo que o planeta vive, de expurgação e regeneração ao mesmo tempo, onde a mentalidade já formada promove em cada uma segurança ou insegurança diante do que cada um traz como feito. A trajetória, os impulsos, a forma com que, até então, vinham realizando suas funções de vida. E a partir do momento em que Jesus, o Cristo, despertou nos corações de cada falanges inteiras de seres desencarnados, equilibrados e preparados, chegaram até o coração de cada um de vocês. Resumindo, acordem, semelhante ao que acontecera com os exemplos que cada um trouxe em seu bojo como referência. Não olhem para trás, olhem para frente. Conscientes das responsabilidades nos campos em que atuam. Referências são como bases para que aqueles que ainda ignorantes são possam tê-los como referência. Pois o processo regenerativo do planeta já se iniciou dentro das formas de vida do que os homens chamam os reinos inferiores, que afetam toda a vida no planeta. A regeneração se dá no reino mineral, mediante já alertada mudança ocorrida no núcleo da Terra, onde já não há mais
nada definido como era antes, diante dos moldes em que as placas tectônicas irão se remodular. Mediante a força gravitacional das águas. Tanto as águas visíveis, quanto aos oceanos existentes nas entranhas da Terra. O que garante a forma de subsistência, a vida na superfície. Está havendo a regeneração do reino mineral e já inicia-se a regeneração no reino dos vegetais e dos animais. Pelo impulso técnico e magnético da base, do núcleo do planeta, afetando todos os ciclos conhecidos pelo homem, de todas as formas vegetais existentes, assim como as formas com que os animais até então agiam normalmente, pelo impulso com que o núcleo da Terra ali os alimentavam. Contudo, o ser humano, tanto os encarnados quanto desencarnados, envolvidos pelo grau de conhecimento que têm, não estão observando tais mudanças em que, havendo uma mudança no núcleo da Terra, muda-se as circunstâncias atemporais. Os dias já não têm mais 24 horas, como os relógios dos irmãos contam. E vai haver uma reformulação geométrica no formato do planeta, assemelhando-se aos planetas vizinhos, principalmente Marte, afetando diretamente a forma comportamental que os seres humanos estão vivendo. Por que é necessário saber? Já pelas circunstâncias mentais que cada um vive, ou que cada um está. Diante disso, a posição com que o conhecimento que cada um tem começa a gerar mudanças pequenas e vai aumentando gradativamente, não por anos, mas por curto espaço de tempo de meses, o conhecimento aflorado, os instintos acumulados, e com isso, uma dinâmica de informação daqueles que estão conscientes irá aflorar.
A razão pela qual nós dissemos aos irmãos para que não há motivos para desespero diante daqueles que levaram a sua vida a sério e não brincaram com conhecimento, não brincaram com seus entes queridos e amigos, e não brincaram com a base que cada um traz. A encarnação presente é a mais importante de todas. Porque todos os seus instintos estão sendo revelados. E cada qual já vai se equilibrando mediante a assistência que está sendo oferecida aos irmãos, para que sejam esses pontos de referência exatamente onde estão. O bem maior que cada um possui é a sua vida e não as coisas que pensam ter na vida. Nosso prezado irmão Carlos Ramires sempre disse a vocês que a riqueza são vocês. Vocês são os realizadores de todas as coisas que vocês têm. E são capazes de construir e o fazem a cada encarnação que vem à Terra exatamente com o que são, com o conhecimento que têm. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, já afirma o Senhor da vida. Vós sois deuses, e a cada vida que desce à terra, cada um vai criando ou recriando, ou dando continuidade, como muitos estão, ao seu processo de aprimoramento. Por isso não haveis de temer pelas paredes, pelo dinheiro guardado em bancos, nem mesmo pelo ouro escondido. Não há o que temer, porque da mesma forma com que chegastes até aqui, conseguirão adiantar-se a todas essas mudanças que o planeta Terra enfrentará. O conhecimento está em vós. A disposição está em vós. A capacidade está em vós. O planeta é formado por vocês. O progresso é formado por vocês. Nas diferentes formas com que cada um atua no seu campo de trabalho. E assim vão alcançando a segurança e a perfeição, sabendo que em cada encarnação é um novo começo desafiador, do qual as bases já estão em vós. E pasmem, o que suas palavras dizem, abrem-se os caminhos por onde você irá andar.
O projeto de vida de cada um se resume no conhecimento e diante das vibrações e da força com que cada um emprega nas palavras, cada um vai delineando as direções, o caminho, por onde lá irá viver. Assim ensina o Senhor da vida. Assim são os propósitos de vida para cada um. Delinear os seus propósitos de vida pelas palavras que cada um expressa naturalmente no dia a dia, do silêncio até mesmo nas horas explosivas que cada um desempenha. A terra é vosso lar. A sua vida é você. Você é a riqueza. Você é a ciência. Você é Deus. Você é Deus. E vive pela soma de tudo que tens acumulado dentro do seu conhecimento. Bem aqui próximo, quando cada um pacientemente, simbolicamente, sobe cada um dos degraus que foram lhes dados, quando lá no alto chegam, existe ali uma ligação. E existe um ponto, como que um elevador, que ligam esses dois planos. E ali ocorre uma regeneração unicelular, simplesmente pelo toque divino, ou seja, um reabastecimento energético para que cada uma das células que reveste-te regenere-se. Mas tudo envolve a mente de cada um. Tem uns que apenas veem um caminho de pedras. Outros conseguem volitar
a sua ascensão. Assim são as dimensões que cada um trafega. Alguns vão ficando pelo caminho, porque ali é a sua morada. Outros vão seguindo, até chegar à sua morada por afinidade. Não há limites para a ascensão. Não há limites para a evolução. Muito obrigado aos irmãos do vosso irmão Agostinho.